amigos do Sim Não na Web, estamos aqui de volta mais uma vez para trazer para vocês a análise dos principais assuntos dos bastidores do poder no estado do Amazonas. Newton Correia, vamos começar falando um pouquinho sobre esses reflexos aí. O presidente Lula se livrou aí desse câncer, né, Newton? Pelo menos é o que diz o... O noticiário de ontem diz que ele recebeu essa notícia, não da cura, mas de que ele já pulou a principal fogueira no combate ao câncer na laringe. Tem mais 5 anos de acompanhamento, que é o processo natural de quem se submete a esse tratamento, que é eu diria assim, o monitoramento. Mas o importante para nós aqui... Pois é, como é que foi essa volta dele à política? É a volta dele. A voz de Lula, ela não é só marcante pelaquela rouquidão. E, aliás, está mais rouco agora. Está mais rouco agora. Do que do... Mas só que essa voz rouca, ele fala, por exemplo, lá em São Paulo, reflete aqui no Amazonas, Álvaro. E, por incrível que pareça, a primeira conversa política que ele teve, depois de sair do hospital, mal se levantou da cama, que ele abriu a boca, já afetou aqui o tabuleiro político das eleições deste ano. A conversa foi com o presidente nacional do PSB, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Foi uma conversa no domingo à noite e eles trataram exatamente das eleições deste ano. O foco da conversa deles foi São Paulo. Por quê? O PSB em São Paulo está com a tendência de apoiar José Serra, na candidatura dele à Prefeitura de São Paulo. E Lula, que estava recolhido e que é o padrinho da candidatura de Fernando Haddad, está agindo para tentar tirar do PSDB, tentar desfazer isso e levar o PSB para apoiar Fernando Haddad. E nessa conversa de apoio a Fernando Haddad, Eduardo Campos apresentou 10 prioridades do partido para as eleições deste ano. Cidades importantes, e entre elas a eleição de Serafim Correia, ex-prefeito de Manaus, nas eleições deste ano. Mas como é que é a posição? Eu não sei, eu quero que você me explique um pouquinho, mas como é que é a posição desse partido na composição brasileira, digamos assim, do governo brasileiro? O PSB faz parte da base aliada do governo Dilma Rousseff, faz uma composição política, eu diria, com ajustamento, não faz uma aliança de abraço, faz resignado, porque o PSB se queixa muito de ser, em alguns lugares, maltratado pelo PT, de fazer concessões e não receber nada em troca. Embora tenha aí a eleição da mãe do governador, do presidente nacional do PSB, Eduardo Campos, para a corte do Tribunal de Contas da União, os socialistas cobram muito mais do governo, muito mais espaço. Aqui em Manaus, por exemplo, Serafim Correia se queixa que o PT do presidente Lula não o apoiou devidamente nas eleições de 2004, apesar de que o partido declarou o apoio, mas a militância não foi para a rua. Eu lembro disso. Em 2008, ele ficou isolado aqui, o PT não apoiou. Então, há esses ressentimentos. Mas agora, o interessante é que, vendo dessa forma, esse é ao mesmo tempo que é positivo para o governo ter uma base forte e grande, complica nessas horas, né? Porque é complicado você... porque você tem cenários diferentes em cada estado. E aí como é que você compõe isso aqui, não compõe ali e tem que compor no outro? É a grande dificuldade que a presidente Dilma está enfrentando hoje. Aquilo que é vantagem em muitos momentos, nesse momento se transforma no principal problema, acho, da base. Esse multipartidarismo e essa necessidade do governo ter a maioria para garantir aquilo que se chama governabilidade tem um preço muito alto. Exatamente. Então, por exemplo, essa conversa do Lula, como é que quais são as condições que o Lula impôs, por exemplo, que o PT impôs ao PSB para que ele apoie a candidatura de José Serra? Quais são os termos dessa conversa? Primeiro, Lula quer que o PSB vá
para o apoio a Fernando Haddad, mas não oferece, por exemplo, a vice-prefeitura. Ele já sai apenas como um coadjuvante, sem projeção na chapa do PT. Depois, a outra condição é que o PSB, que apoia o governo tucano, entregue todos os cargos que tem no governo, que entregue também todos os cargos da Prefeitura de São Paulo a Gilberto Kassab. Coisa que é difícil você acreditar, a não ser que tenha uma costura, uma conversa muito bem conversada. E aí, para o governo, provavelmente, é uma negociação ainda mais difícil, porque se trata do governo de São Paulo. A gente tem que destacar que é a principal cidade do país, economicamente. Então, qualquer governo que se preze vai querer ter o comando daquela cidade. E a presidente Dilma já fez concessão neste sentido no governo federal, quando deu para o pastor, para o Crivella, Crivella, né? o Marcelo Crivella, o Ministério da Pesca, em troca de apoio da comunidade evangélica para a campanha do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Agora, ainda seguindo essa conversa, cá, né? essa conversa de São Paulo, vamos remeter a Manaus. Olha, ele aponta para cá porque é a nossa colinha aqui. Eu vou colocar bem Quais são as condições exigidas em contrapartida a isso que o Lula quer? Quer que o PT vá, que o PSB vá sem receber a vice-prefeitura, quer que todo mundo entregue os cargos. Em contrapartida, o que o PSDB quer? Quer também a mesma coisa. Eu não posso dizer, mas é uma parceria daquela. Exatamente. Tem um nome aí que o PSB dá. Em troca também o PSB diz, tudo bem, então a gente vai lá em Manaus negociar, mas a gente quer o seguinte, que o PT também entregue todos os cargos que tem no governo do Estado, e não são poucos. O PT tem no Estado a liderança do governo na Assembleia Legislativa, tem a Secretaria de Ciência e Tecnologia, tem a Secretaria do Trabalho, tem a Secretaria, tem a Reitoria da Universidade do Estado do Amazonas, tem o ITEAM, enfim, fora os cargos paralelos que somam aí mais de 300 cargos, tem gente que fala em 500 cargos do PT no governo. Entregaria também, o PT entregaria também os cargos do prefeito para o prefeito amazonino, que tem 2 secretarias e outras. Então, uma negociação extremamente difícil. Eu estou tratando como impensável, porque o PT, diferente do PSDB, tem tendências. E esses grupos internos do PT, eles não são convergentes. Provavelmente, Newton, assim, pelo cenário que se desenha, vai ser mais a parceria boa mesmo para o PT, né? Vai ter que aceitar. Eu imagino, Álvaro, que pode, de repente, acontecer, sim, uma parceria do PT com o PSB, embora muito remota, mas não descartável. Em política pode acontecer tudo. Tudo é mas possível. O PT pode, por exemplo, ajudar o PSB, caso essa aliança se confirme, lançando um candidato a prefeito. Ajudaria a pulverizar os votos e garantiria ou o PT ou o PSDB ou o PSB numa eleição, por exemplo, com o Amazonino Mendes. Lá para o segundo turno ali. Então, para o segundo turno se conversa. Então, pode ser uma conversa nesse sentido. Amarra ali no início e depois a gente conversa. Vamos ver o que vai dar. Exatamente. Né? Então, quer dizer, cumpre pelo menos um apoio, digamos assim, inicial. Né? Porque não vai ter... lá na frente, se houver segundo turno esse ano, vai ser preciso esse tipo de conversa. Sim. Aí é um novo exercício de diálogo. Ou seja, uma nova negociação, um novo... Então, pelas costuras atuais, praticamente impensável esse cenário, mas não é descartável. Bom, mas é interessante a gente ver como que as coisas também mudam, né? Quer dizer, o próprio Serafim Corrêa, essa talvez seja a viabilização de uma estrutura forte, porque, como você disse, nas últimas eleições ele foi bem penalizado, né? Com essa falta de apoio. Né? Se isso acontecer, Agora, essa aliança... Que esse apoio do PT não seja o apoio do PT para o senador Alfredo Nascimento, né? Não, eu acho que não. Na última eleição, né? Que foi um apoio, mas não foi, né? 2010 nós tivemos exatamente esse cenário. O PT declarou apoio, mas só foi o presidente do partido, o senador, o então senador João Pedro, que apoiou. O resto tudo foi 99% foi apoiar
a candidatura de Omar Aziz. Exatamente. Agora, falando de Alfredo Nascimento, tem uma outra costura também de São Paulo que pode afetar aqui. Por causa do PR. Por causa do PR, já que a gente está falando de Alfredo Nascimento. Vamos lá. Ontem, na Folha de São Paulo, houve uma informação de que o PR está enamorando os tucanos. Digamos assim, mais do que justo, né? Porque o tratamento que eles receberam do governo nos últimos meses não foi do... E aí o seguinte, veja bem, se tem conversa lá, a gente não pode, em São Paulo, a gente não pode deixar de compreender que uma costura de lá poderá afetar aqui. E aí eu acho provável. Ou seja, será que está vindo uma aliança Arthur Neto e Alfredo Nascimento? Igual a aliança que, salvo engano, elegeu o Lula pela primeira vez. Que foi... Aliás, o Lula não. O Serafim Corrêa, eu acho, na primeira vez, salvo engano. Na verdade, eles estiveram juntos no segundo turno da eleição de 2008. Eu sei que... Eu lembro 2008. Agora porque, enfim, isso é muita informação, não me recordo. Mas eu lembro de uma foto muito significante deles de mão dadas naquela antessala da Assembleia Legislativa. Alfredo Nascimento, Serafim Corrêa, Arthur Vigílio e várias outras lideranças ali. Vamos considerar, vamos supor que aconteça essa aliança PSDB-PR. Provavelmente aí Alfredo e Arthur poderão se abraçar aqui também. E é uma saída para os dois que estão... a gente tem que ver a questão do Senado aí, né? Que estão aí com grandes dificuldades. Arthur Neto saiu arrasado da eleição de 2010, não mais arrasado do que Alfredo Nascimento, que não apenas perdeu a eleição para o governo, como depois, um ano depois... Foi arrasado no Ministério do Transporte. Tem sido extremamente hostilizado pelo governo. Seria a aliança dos arrasados, né? Exatamente. Tá certo, Nilton Corrêa. Bom, e a gente continua no próximo programa. Mais análise para você, porque o Sim Não na Web vai ficando por aqui hoje. Agradecendo mais uma vez o seu acesso através desse endereço que está aparecendo no seu vídeo, www.acritica.com. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo no seu perfil do Facebook, do Twitter, para que outras pessoas também possam acompanhar e conhecer essa análise política feita aqui por nós no Sim e Não na Web. Não é isso, Nilton? Exatamente. Até amanhã. Até amanhã.